Vamos voltar a falar agora com o nosso André Anelli, porque nessa reunião do Conselhão, do encerramento aí do Conselhão, a ministra Gleisi Hoffmann criticou as sanções que foram impostas aqui ao país e a maneira como elas, na visão da ministra, foram articuladas. O que você destaca para a gente, André Anelli? Vamos lá. Pois é, Evandro, essas manifestações da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, aconteceram no mesmo evento que o presidente Lula discursou e que a gente destacou um trecho agora há pouco, no caso, então, o Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que teve a última reunião do ano realizada no dia de hoje. Na ocasião, a ministra fez críticas a todo aquele tarifaço que foi imposto pelos Estados Unidos, críticas principalmente ao tráfico de influência que, segundo ela, contou com a colaboração de autoridades brasileiras vinculadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e a ministra classificou toda essa articulação em torno das sanções ao Brasil como traição à pátria. Ao longo desses 4 meses, o presidente Lula estabeleceu um diálogo direto e altivo com o presidente Trump, que já resultou na retirada de parte significativa das tarifas. Eu lembro, presidente, que o senhor disse que comercialmente estava disposto a negociar tudo. Não tínhamos limite para a negociação, mas não negociaria a nossa soberania, o processo judicial brasileiro e nosso processo político. E a ministra acabou destacando também que grande parte desse tarifaço já foi derrubado pelos próprios Estados Unidos, por conta também da inflação que foi provocada entre os norte-americanos, principalmente em produtos muito sensíveis na linha de consumo da população local: carne bovina, café, suco de laranja, e agora cerca de 22% então dos produtos importados aqui do Brasil continuam com esse tarifaço, com uma tendência de queda, uma vez que já houve um pedido do presidente Lula na última terça-feira, durante um telefonema com o presidente americano Donald Trump, para que não haja mais nenhum tipo de tarifaço, uma vez que já houve a retomada do diálogo entre os dois presidentes e Donald Trump já não fala mais em perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que era um dos motivos, então, que os Estados Unidos acabou utilizando para justamente impor esse tarifaço. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Ô, Zé Maria Trindade, a ministra, ela traz esse discurso mais uma vez de que houve uma traição à pátria por parte de opositores deste atual governo, que fez com que as sanções fossem aplicadas pelos Estados Unidos. E reforça, graças ao presidente Lula e à postura robusta dele, a soberania prevaleceu. Como é que você avalia esse recado que a ministra quer passar agora, no momento em que há certa tensão entre os poderes aqui no país? Nós vimos que esse discurso, né, do presidente Lula e do governo, da história da soberania, rendeu popularidade, né? O Brasil, ele é meio romântico exatamente nisso, nesse tipo de discurso: o petróleo é nosso e outros minerais aí também são nossos e tal, no sentido de que é o refúgio dos canais, como costuma dizer o Bruno aqui, sobre o nacionalismo exagerado. E esse nacionalismo exagerado, ele é da direita mais à direita e da esquerda mais à esquerda, onde os opostos se unem, né, que é um círculo que se fecha, né? Então, esse discurso, ele é sempre bem-vindo, é um discurso que pega. E a ministra Gleisi está fazendo exatamente essa chamada para dizer: olha, nós vencemos. E tudo parece que sim, porque o presidente Lula está agora conversando com Trump, chama ele de lindo e maravilhoso, e Trump diz que o Lula é mais bonito ainda, ou seja, há uma troca de afagos muito grande, né? E sobre as tarifas, é uma soberania dos Estados Unidos de defender as tarifas ou não. E eles sofreram consequências por isso, né? E assumiram inflação e rejeição interna lá, porque os preços aumentaram e assim por diante. Ela é uma ministra política, né? E tem que fazer esses discursos, é o papel dela, mas não é exatamente a realidade, né? Agora, que o Eduardo Bolsonaro perdeu e seus aliados lá perderam nos Estados Unidos fazer esse papel, perderam politicamente, e a parada aí, porque melhorou bem, não voltou à normalidade, ninguém esperava a volta da normalidade antiga, mas
perdeu o discurso, né? E ela está relembrando isso. Isso vai ser muito discutido na campanha eleitoral do ano que vem. Exatamente. Você acha, Piperno, que é uma tentativa de manutenção desse tema que trouxe bastante popularidade ou ajudou o presidente da República a recuperar a popularidade num momento de baixa? Esse discurso é um trunfo, sim. E tem uma coisa, né? Continua funcionando da mesma maneira? Eu acho que a cada momento em que o presidente Lula conversa com o presidente Trump, isso acaba, de certa forma, se renovando. Ou seja, como se eles dessem um recado do tipo, olha, por mais que tenham tentado atrapalhar, a gente conversa e caminhamos rumo à normalização das nossas relações. Até porque boa parte desse grupo, né, da direita mais radical, 5, 6 meses atrás, de fato comemoravam a quase que ruptura de relações entre Brasil e Estados Unidos. E foi realmente um momento muito difícil das relações desses países amigos há 200 anos. Então, o contencioso era grande naquele momento e hoje se caminha para um processo de normalização. Então, é um trunfo, sim, de quem apostou numa negociação altiva, porque não foi uma negociação na qual o Brasil tenha feito muitas concessões até aqui. Arremate, Musa. Eu já acho que ele pega para aquela turma mais específica, que é a turma de palco sempre de quem segue, digamos, o PT ou essa classe mais vibrante deles ali, né? Eu agradeço a menção do Zé Maria, concordo 100% com ele. Quem está mais de um lado, seja da direita ou da esquerda, tem esse tom nacionalista por completo, e gostei da tese que ele fala que se encontram, e realmente de algum fato eles se encontram nesse círculo e parece que se dão a mão com esse tema do nacionalismo e etc. tal, né? Eu acho, já fazendo a pergunta que você fez, Evandro, que talvez esse núcleo, não sei quanto é, 10, 15%, eles vibram com relação a isso. O grande eleitor, que é a grande massa do centro aqui, eu acho que ele já percebeu que não. O tal do petróleo é nosso, nunca chegou um petróleo na tua casa. O tal da lei brasileira, o que é a lei? É escrito por um monte de pessoas que foram eleitas pelo coeficiente eleitoral, não necessariamente pelo voto direto, que chega uma pessoa monocraticamente, muda a lei que afeta a tua vida e que sobe o teu imposto, pessoas que não caberiam subir o imposto e afeta a tua vida na ponta final. Então acho que as pessoas estão começando a perceber que isso é um mero discurso. E aí eu volto a citar aquela frase de novo que eu acho que cabe aqui, que é do literato Samuel Johnson: o patriotismo é o último refúgio dos canalhas.